Fala pessoal, tudo certo com vocês? Devido à quantidade de curtidas e muitas pessoas me pedindo, resolvi trazer mais uma análise de contexto por trás de uma execução aqui no Nasdaq. Então hoje, quando eu postei o trade lá no meu Instagram, tive algumas pessoas me pedindo para trazer, né, qual foi o motivo de eu executar o trade no dia de hoje. Então eu vim trazer um racional completo para vocês aqui do trade de hoje e também já vou comentar uma possível movimentação aí para o resto dessa semana, beleza? Então vamos aqui para o gráfico. Eu vou te explicar o passo a passo que me fez lucrar no dia de hoje com apenas uma operação. Então vem comigo aqui para o gráfico. Então, pessoal, primeiramente, a gente está aqui no gráfico de 4 horas. Então, aqui no gráfico de 4 horas, o mercado já havia me indicado lá pelo gráfico diário que através da quebra desse fundo iniciaria o pullback do range maior. Qual o range maior? Exatamente aqui quando virou esse choque para alta. Então iniciaria o pullback dessa movimentação toda aqui de alta. A partir do momento que eu tenho ali o preço dando início ao pullback, eu sei que é um objetivo. Por quê? Porque quem acompanhou aqui os meus últimos vídeos da análise de contexto sabe que a expectativa macro para o Nasdaq é rompimento de topo. É o mercado renovar aqui o boss do mensal. Então, a expectativa é que o mercado faça o quê, pessoal? Rompa topo. Ele continue induzindo os fundos e rompendo topo. Então, eu sei que essa queda aqui ela é temporária, pessoal, apenas para fechar algum objetivo. Então, a partir do momento que eu identifiquei a quebra desse fundo, a gente começou a trabalhar agora com a seguinte movimentação: o preço trabalhando desse topo para este fundo. E por que não deste? Porque a partir do momento que o mercado ele fez o pullback, pessoal, não teve captura de liquidez. Logo, essa quebra aqui, ela não é verdadeira, ela é um fake boss. Se é um fake boss a quebra do fundo, consequentemente, a quebra do topo também tende a ser falsa, ou seja, um fake choke. A partir do momento que eu identifiquei essa leitura, onde tinha possibilidade da manipulação desse topo, levando apenas como indução, eu fui lá para a LTF, tá? Então, a partir do momento que o mercado veio aqui, fez o sweep desse topo, justamente nessa região, eu fui identificar o que que a gente tinha ali para poder trabalhar o movimento vendedor. Então, após o mercado ele fazer o sweep desse topo e buscar uma região de oferta lá do time frame maior, agora eu fico interessado em fazer vendas. Mas calma lá, não é fazer vendas de qualquer maneira. Afinal, a gente está contra a expectativa do movimento. Eu acabei de falar para vocês que eu já trouxe outros vídeos aqui explicando que o mercado vai manipular os fundos e dar sequência, manipular os fundos e dar sequência. Essa vai ser a expectativa até romper o mensal. Então eu tenho que ter cautela nas vendas. Por quê? Porque as vendas são temporárias. Porém, o que, que me deixou interessado em vender, pessoal? A partir do momento que o mercado ele veio aqui e fez a quebra desse topo, vocês conseguem ver que se aqui a gente não tinha critério, né, de captura de liquidez, aqui a gente não tinha critério para mitigação. O mercado parou aonde aqui? Em lugar nenhum. Logo, eu entendo que esse fundo aqui, pessoal, é a nossa liquidez. Então, quando a gente tem uma quebra de um topo que é falsa, a ponta oposta a gente chama de A1, nossa liquidez tipo A1, tá? Então, eu entendi que provavelmente, esse fundo seria liquidez para onde? Para esse nível-chave, para essa região aqui do H4, para esse order flow do H4, tá? Então, a partir do momento que eu tenho ali o preço tendo essa expectativa, eu tenho ali uma possibilidade de uma manipulação desse topo, é onde eu começo a trabalhar ali o movimento vendedor, caso o mercado vire o fluxo. Então, aqui pelo gráfico de 4 horas, eu não consigo fazer nada nessa pernada de alta. Vou cair agora para o fractal de uma hora. Gráfico de uma hora. Gráfico de uma hora aqui, a gente também não consegue trabalhar nada. Por quê? Porque não tem o que a gente identificar. A pernada está lisa, não tem nada para me marcar aqui. Então, novamente, eu vou cair o fractal do gráfico de uma hora para o gráfico de 15 minutos. E aqui no gráfico de 15 minutos, pessoal, eu consigo identificar também que o preço, até o momento em que perdeu este fundo, eu também não tinha nada para marcar. Por quê? Porque o mercado estava aqui nesse topo, né? Não havia nenhum choque de fluxo aqui nessa região. Porém, pessoal, a partir do momento que o mercado ele me indica a quebra desse fundo, eu consigo entender que possivelmente teve uma estrutura aqui de baixa. E já que eu estou olhando aqui pelo gráfico de 15 minutos, dentro do meu operacional, eu já consigo identificar que possivelmente essa estrutura aqui
o fluxo, tá? Houve um problema técnico aqui com o meu fone, vai ter um pequeno corte, mas continuando. É a estrutura do fluxo. Então aqui, pessoal, quando o mercado ele quebrou esse fundo, possivelmente eu tenho aqui um gráfico de 5 minutos. E qual que é a intenção desses 5 minutos? A gente vai ter dois objetivos. O primeiro é manipular exatamente aquele fundo que eu comentei para vocês aqui embaixo. Afinal, a gente tem um objetivo mais abaixo para o mercado buscar. E o segundo seria ele buscar exatamente a região que está aqui do gráfico de 4 horas, que eu já vou mostrar para vocês. Não vou botar no replay agora para não bagunçar aqui o gráfico. Então, a partir do momento que eu tenho aqui o mercado possivelmente criando uma estrutura para mim, agora eu vou cair para o gráfico de 5 minutos, verificar se realmente isso aqui é uma quebra válida, se realmente o mercado ele criou uma estrutura válida para mim. Então, quando eu venho aqui no gráfico de 5 minutos, eu consigo observar que exatamente nesse ponto, o mercado ele havia retirado a liquidez desse topo. Então, a gente consegue ver que aqui ele retirou a nossa liquidez tipo A2, quebrou o fundo, aonde estamos trabalhando exatamente com a movimentação, sendo esse topo para de fundo. Então a gente tem uma expectativa da continuidade do movimento. A partir do momento que a gente passa aqui o replay para frente e o mercado ele se desenvolve, vocês conseguem ver que o preço ele fez mais ou menos a mesma coisa aqui nessa região. Por quê? Porque ele veio aqui, também retirou uma A2. O que seria uma A2, pessoal? Seria um topo ou fundo que falhou na sua missão. Então esse topo ele tinha a missão de romper o fundo, falhou, foi tomado como liquidez e agora ele acabou renovando aqui a nossa estrutura. Porém, galera, aqui a gente atualiza com uma estrutura secundária, tá? É uma subestrutura. Por quê? Porque a gente ainda tem objetivos dessa estrutura anterior. Então eu mantenho ainda o topo sendo aqui em cima e agora o fundo é exatamente essa região. Logo, como eu tinha dois objetivos para o mercado buscar, que era aquela região lá de baixo e a região no 4 horas, que está mais ou menos nessa região, então eu não poderia entender que se o mercado passasse desse topo, ele estaria alinhando com o fluxo de alta. Eu não posso entender que ele vai alinhar. Por quê? Porque não cumpriu o objetivo. Logo, eu consigo entender que possivelmente isso aqui é o quê? Um fake choke. Possivelmente isso aqui é uma manipulação falsa, é uma manipulação para chamar os compradores, para chamar os compradores antes do momento da compra. Então, a partir do momento que eu identifiquei que possivelmente teria essa manipulação, e outro ponto que também confluencia com esse ponto aqui sendo a liquidez, é que exatamente dentro dessa pernada, pessoal, desse topo para esse fundo, a gente só tem um ponto de liquidez, que é qual? Exatamente esse cara. Então não teria como eu acreditar que isso aqui seria um choque válido para alta. E quando eu subo o fractal, igual eu sempre falo para vocês, sempre suba o fractal para identificar a sua zona de forma mais clara e venho aqui para o gráfico de 15 minutos, eu consigo identificar exatamente aqui, ó, essa minha zona de demanda, essa minha zona de demanda bem clara. Então, a primeira oportunidade que eu passei para o pessoal hoje foi uma venda no toque acima desse topo de indução. Então, você poderia fazer uma venda no toque nessa região. Eu até cheguei a executar com um contratinho bem levinho, poderia botar o stop aqui um pouco afastado, tá? E após o mercado ele se desenvolver, aqui, ó, gráfico de 5 minutos, a gente consegue ver que o preço vem se desenvolvendo, executa a nossa primeira operação vendedora direto no toque, então uma operação no risco. Então aqui eu acabei entrando com apenas um mini contrato, não me senti muito confiante. Porém, aonde que veio minha adição de contrato? Onde veio minha adição de posição a favor desse movimento? Quando o mercado realizou o choque de fluxo, confirmando a venda. Então, se eu estou olhando aqui no gráfico de 5 minutos e eu não consigo ver nada nessa região, eu sou obrigado a fazer o quê? Cair o fractal. E quando eu venho aqui e caio o fractal do gráfico de 5 para o gráfico de 1 minuto, eu consigo ver exatamente nesse ponto, um choque de fluxo. Então, exatamente aqui, o mercado, ele confirma para mim a movimentação de baixa. Então, vocês conseguem ver que o preço, ele realiza aqui o meu choque de fluxo, então a gente chama aqui o FX, e exatamente nesse reteste, nessa volta que o mercado dá aqui, pessoal, foi onde eu peguei minha venda. Peguei minha venda aqui, ou na passada, ou no reteste, com stop acima do topo, e o meu alvo lá embaixo, exatamente na região do H4, ou como eu fiz,
que eu preferi sair com o meu 3RR, que é como eu uso costume. Então eu acabei pegando esse trade, ó, o mercado testou ali a região novamente, né, e acabou se desenvolvendo. Veio 10,5 a abertura, jogou para alta, fez a manipulação, já que a partir do momento que o mercado renovou esse fundo, a gente tem ali o mercado renovando um gráfico de 15 minutos. Então ele fez o boss. Então a partir daqui, pessoal, eu não tenho mais risco nessa operação. Então a partir daqui eu travo o meu trade no 0 a 0 e se o mercado voltasse aqui, eu ia sair no 0 a 0. Então não tinha mais prejuízo. Ou ia no meu alvo ou eu saía no zero. Só tinha essas duas opções. Aqui a gente consegue ver que o mercado ele deu uma enrolada, mas acabou pagando o meu alvo. Exatamente quando o mercado deu sequência, indo exatamente pagar o meu RR3. E aqui que eu posso mudar lá para o gráfico de 4 horas para mostrar para vocês, porque senão ia bagunçar muito. Quando a gente vem para o gráfico de 4 horas, olha só o que a gente tem aqui. Exatamente aquela nossa zona de demanda, exatamente nesse ponto. Então a gente tinha dois objetivos. O primeiro é a minha leitura estar certa e o mercado manipular esse fundo vindo nessa região. A segunda, a minha leitura está errada e o mercado pelo menos vir buscar esse ponto de order flow. Então, de qualquer maneira, eu estando certo ou eu estando errado, tinha contexto para o movimento vendedor. Eu poderia estar errado, e é isso que eu sempre falo: não tem problema estar errado. Você não precisa ser um mago, você não precisa acertar cada pontinho milimétrico do mercado. Você só tem que pegar a sua fatia. Só isso. É só isso que eu faço no dia. Eu espero o contexto, monto a favor do que eu quero, monto contra o que eu quero, vejo os pontos a favor e vejo os pontos contra. A partir disso, é só esperar o mercado configurar dentro do plano, que foi exatamente o que eu fiz no dia de hoje. Então, você poderia, por exemplo, pegar essas duas oportunidades, sendo uma no toque, né, como eu passei para vocês aqui em cima, exatamente no nível chave, né, buscando 3R, que seria a quebra do fundo, ou como eu fiz ali buscando essa região da H4, pelo menos. Como de costume eu busco ali normalmente 3Rs, eu acabei saindo ali quando o mercado pagou o meu alvo. Você pode ver que o preço ele veio nessa região e deu sequência ali ao movimento altista. O que a gente pode ter aqui para a semana, pessoal? Como eu falei para vocês, o mercado ele acabou buscando um ponto lá do gráfico de H4. Então, ó, vocês conseguem ver que o mercado ele buscou exatamente esse pavio que estava em aberto, capturou essa liquidez e já realizou o choque de fluxo. Então, a minha intenção era vender. Porém, pessoal, o mercado está me apresentando venda? Não, cara, o mercado está subindo. Qual que é a expectativa macro? Rompimento de topo. Então, você acha que eu vou ficar buscando venda que nem um maluco aqui? Lógico que não. Lógico que não. Ainda mais aonde o mercado está chegando. Olha só, pessoal, esse topo duplo. Olha só esse acúmulo de liquidez. A gente ainda tem um objetivo que não foi fechado do gráfico semanal. Então o mercado ele ainda pode vir aqui para fechar essa região, para aí sim iniciar o pullback maior da estrutura. Então o que eu vou fazer, pessoal, para o dia de amanhã? Vou seguir esse fluxo, vou seguir esse fluxo comprador. A minha visão era que o mercado viesse para queda, mas não está acontecendo isso. Então eu sigo o movimento. Eu não vou ficar lutando, eu não vou pôr a minha vontade no preço. Eu vou seguir o que o mercado está me mostrando. E nesse momento, o mercado está me mostrando um fluxo altista, possivelmente rompimento de topo. Quando a gente vem aqui para o gráfico de uma hora, vocês vão ver que exatamente nessa região, a gente ainda tem esse pequeno order flowzinho aberto, ó. Esse pequeno order flow, onde o mercado ele pode ainda segurar. Porém, galera, eu não me sinto confortável de buscar alinhamentos aqui, ó. Eu não me sinto confortável de buscar um alinhamento aqui, ó, para fazer uma venda. Por que eu não me sinto confortável de buscar um alinhamento nessa região? Cara, topo duplo. Eu não opero em região onde o varejo está olhando. Topo duplo, fundo duplo, LTA, LTB, canal, cunha. Sempre que eu vejo um padrão desse, pessoal, eu vou contra. Sempre. Então, se eu estou vendo aqui um topo duplo, é aí mesmo que eu vou ir contra. Então, se amanhã o mercado abrir aqui fazendo um pullback, eu vou buscar comprar para tomar esse topo duplo como liquidez. Então, é exatamente essa minha leitura para o resto da semana. Aqui, possivelmente, a gente tem a mínima, né? Se for realmente respeitar, que normalmente é feito na terça. Então, a gente tem aqui um belo de um contexto, né, para seguir. Então, você pode ver que mesmo eu não concluindo todo o cenário dentro do que eu queria, que era um movimento vendedor, ainda assim sair lucrativo. Por quê? Porque não precisa ser um mago, como eu falei para vocês anteriormente. É só pegar uma fatia do bolo e sair fora. Valeu, pessoal. Era isso que eu tinha para passar hoje e até a próxima.